7. Gênesis capítulo 4, versículos 1 a 7. Quantos acharam? Amém. Diz assim: com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão, e Abel e Caim foi lavrador. E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra, porque ele era lavrador, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste uma oferta ao Senhor. Agradou-se o Senhor de quem? De Abel e da sua oferta, ao passo de que Caim e a sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Diz Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o fez o que com ele? O matou. Versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: o quê? Não sei. Acaso sou eu tutor ou guardador do meu irmão? Disse-lhe Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até a mim. Amém, irmãos? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pedir o evangelista Paulo para nos conduzir a Deus em oração. Pai do Senhor, igreja, vamos orar. Glória ao teu nome, Senhor, pela tua palavra, glória ao teu nome, Senhor, pela vida do pastor, pela vida da tua igreja, Senhor. Prepara, Senhor, o nosso coração para que nós possamos ouvir a tua palavra e entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Usa o teu servo, Senhor, como o Senhor tem usado sempre, com liberdade. Espírito Santo, que nós possamos, meu Deus, sermos, meu Pai, tratados pela tua palavra, Senhor, que nós possamos, Deus, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, meu Pai, nessa manhã. Espírito Santo, nós entendemos, Senhor, que quando nós lemos a tua palavra, é o Senhor que está falando conosco. E nós queremos, Senhor, ser obedientes à tua voz, meu Pai. Nós queremos ser obedientes, meu Pai, aos teus desígnios, meu Pai, para as nossas vidas, Senhor. Meu Pai, seja conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus.
Amém, graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor? Amém. Pastor me enviou um vídeo, não é? Nesse vídeo que ele me enviou, um outro pastor estava afirmando que Caim não era filho de Adão e Eva. Esse pastor do vídeo é um pastor que eu respeito muito, muito abençoado. Então, eu até falei com o Nemilson, foi com você que eu falei, Nemilson? A Tayane e o Nemilson falou que talvez tenha outra explicação, um recorte, alguma coisa. Mas ele estava dizendo no vídeo que Caim não é filho de Adão, e Caim seria filho de um animal que existe entre a serpente e o macaco. Como o vídeo é ele falando, eu falei, meu Deus, de onde tirou isso? Mas eu não sei, pode ser realmente um recorte de alguma coisa que ele estava falando e pensaram só um pedaço para ter explicação. Porque o texto aqui é claro, não é? O texto é claro. Que após a queda do homem, Adão e Eva, a Bíblia diz, coabitaram, não é? Mantiveram relação sexual, e aí, desse evento, nasceu o primeiro filho desse casal, que foi Caim. E Eva diz assim, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Deus me ajudou, e eu tive um filho. E o texto diz que depois de Caim, ela deu à luz a Abel, seu irmão, que Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Então a Bíblia é muito clara quando trata desse assunto, dizendo que tanto Caim como Abel eram irmãos, filhos de Adão e Eva. Amém? Filhos de Adão e Eva. Então, aqui no capítulo 4, nós vemos que quando já eram adultos, um foi ser caçador. Amém? Amém? Errado. Um foi ser pastor de ovelhas. Tirei caçador aqui, foi terrível, né? E o outro foi o quê? Lavrador. Trabalhava com agricultura. Não é? Quem caçava era Esaú. Estou influenciado aqui pela revista, não é? Então, um se tornou pastor de ovelhas e o outro se tornou lavrador. O texto diz que eles ambos trouxeram ao Senhor uma oferta. Abel, não é, como era pastor de ovelhas, ele trouxe, o que o texto diz? Trouxe das primícias. Então, o primeiro, o principal, Abel trouxe. E o texto diz que era tanto o primeiro e diz que era gordo. Era um animal gordo. E o texto diz que quando Abel trouxe a oferta dele ao Senhor, o Senhor se agradou. O Senhor gostou da oferta. Amém? Porque ele trouxe uma primícia, trouxe o melhor, ele trouxe um animal gordo, uma gordura. Ele foi lá no rebanho, ele escolheu o melhor, que é assim que nós precisamos nos relacionar com Deus, escolhendo sempre o quê? A entregar a Deus o quê? O melhor. Sempre que nós nos relacionarmos com Deus e fizermos algo para Deus, nós temos que aprender que Deus ele não vai receber da nossa mão qualquer coisa. Então nós vemos aqui o esmero, a dedicação de Abel, de quando ele foi oferecer algo a Deus, o texto vai falar da qualidade daquilo que ele estava oferecendo. Ele trouxe das primícias, não deu resto,
e do melhor da gordura do seu rebanho. E aí o texto vai dizer que o Senhor se agradou de Abel e o quê? E da sua oferta. Porque antes de Deus receber a nossa oferta, ele tem que receber quem primeiro? Eu. Amém? Deus não vai receber uma oferta de quem ele não está o quê? Se agradando. Então o texto vai dizer que ele se agradou de Abel e da sua oferta. A atitude de Abel agradou ao Senhor. A pessoa de Abel agradou ao Senhor. Aquilo que Abel fez agradou ao Senhor. E a oferta dele também foi bem recebida. O texto diz que Deus se agradou. Amém? Aí Caim, ele também resolveu dar uma oferta. Está no texto aí? Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Não disse que foi primícia, não disse que foi o melhor, diz que ele trouxe uma oferta. E aí o texto vai dizer que, ao passo de que Caim e da sua oferta, ele não se agradou, nem gostou da oferta e nem de Caim. Não gostou de Caim nem da oferta, porque a oferta revela o nosso coração. A oferta, a qualidade da nossa oferta revela o nosso coração. Amém? Aquilo que nós entregamos revela aquilo que está onde? No nosso interior, no nosso coração. Aí a Bíblia diz que Deus não se agradou nem de Caim, também não se agradando dele, não vai se agradar da oferta dele, porque ele não escolheu o melhor. Alguns vão dizer que a oferta de Abel foi aceita e de Caim foi rejeitada, porque a oferta de Abel ela tinha sangue. Mas a Bíblia não revela isso. A Bíblia revela que Deus se agradou de Abel e se agradou da sua oferta, e revela que Deus não se agradou de Caim e também não se agradou da sua oferta. Abel procurou oferecer, e a Bíblia faz questão de frisar isso, Abel trouxe o melhor. E Caim trouxe apenas uma oferta. E a oferta vai revelar aquilo que está lá no nosso coração e no nosso interior. Quando Caim observou que Deus havia se agradado de Abel e não havia se agradado dele e da sua oferta, a Bíblia diz que ele ficou irado sobremaneira. Ficou irado além daquilo que era justo. Ficou muito aborrecido com essa situação. E aí ele resolveu descontar essa ira em quem? Em quem que ele resolveu descontar? Em Abel. O que Abel tinha a ver com Deus não ter aceito a oferta dele? Nada. Mas no texto revelado aqui que nós lemos, nós vamos aprender que sempre alguém vai ser culpado da nossa má ação. Amém? Sempre alguém vai ser culpado de algo que nós fizemos e não fizemos da forma correta. Abel não tinha nada a ver com a dificuldade de Caim com Deus haver rejeitado. Amém? Abel, ele deu o padrão. E Caim, ele veio com um padrão diferente. Mas o problema de Caim não era com Abel, era com quem? Com Deus. Mas ele resolveu colocar a culpa em quem? Em Abel. Porque sempre nós vamos procurar alguém o quê? Culpado para as nossas ações. Tá agindo dessa maneira por quê? Porque o pastor Sérgio. Porque o Fernando. Porque o Edgar. A gente está sempre
querendo transferir para nós a culpa daquilo que nós fizemos de errado. Amém? O que Abel tem a ver com isso? O que Abel tem a ver com isso? Abel não tem nada a ver com isso. Ele fez errado, Deus não recebeu. Ele ofereceu a Deus qualquer coisa e Deus não recebeu. Só que nessa transferência de culpa, que é desde onde? Desde o jardim do Éden, desde a queda. Então, a natureza do homem faz com que ele coloque no outro a culpa do fracasso dele. Não é? Deus perguntou a Adão: onde estás? Aí Adão responde para Deus: não, eu percebi a tua chegada e eu vi que estava nu e me escondi. Quem te mostrou que estava nu? Comeu você da árvore que eu falei para não comer? Aí o que ele fala? A mulher que tu me deste. O culpado não sou eu que comi em desobediência. O culpado é o Senhor que me deu uma mulher e o culpado é essa mulher que o Senhor me deu. Então a culpa é de quem? É da mulher e do próprio Deus, culpando Deus. O Senhor me deu. Não é? A minha esposa de aniversário, dia 17 agora, comprou e com o Nemilson, com a Tayane, me deram uma cachorra. Só que o comportamento dela é terrível. Estou com as pernas todas arranhadas, mordido, não é? Porque ela é terrível mesmo. Ela está brincando o dia todo. Hoje ela mordeu a minha cabeça. Minha esposa deixou a porta do quarto aberta, ela veio igual um foguete, entrou, mordeu a minha cabeça. E aí a minha esposa e a minha sogra já queriam colocar a cachorra para fora. Cheguei até a ofertar ela no Facebook e me arrependi. Quando a minha esposa fala qualquer coisa dela, eu falo: você me deu, eu não pedi. Eu não pedi, nem queria cachorro mais. Mas você me deu, então agora ela vai permanecer aqui. Você que me deu, eu não pedi cachorro, você vai suportar. Não é? A gente fica, irmãos, dizendo do outro. Quando pergunta para Eva por que ela deu, ela diz assim: foi o quê? Foi quem? Foi a serpente. Então a gente está sempre colocando a culpa no outro. Não está fazendo isso por quê? Por causa do outro. Não está cumprindo o teu ministério por quê? Por causa do outro. Não está mais no altar por quê? Por causa do outro. Tem sempre um culpado, Fernando. Está sentado no banco por quê? Não, porque o outro fez isso, fez aquilo outro. Está sempre colocando a culpa no outro. Amém? Amém, irmãos? Mas isso é uma praga da onde? Da queda no Éden. A gente tem que falar: não, eu fiz. Não porque eu queria fazer, porque eu queria comer, porque eu tive curiosidade de comer, porque eu desejei, porque eu não ouvi a tua voz, a tua palavra. Na verdade, a culpa é nossa. A gente não pode transferir para outra pessoa a culpa que é nossa. E aí Caim, ele vai magoado, entristecido, porque Deus não aceitou a oferta dele. Ele quis matar aquela pessoa de quem Deus havia aceitado a oferta. O relacionamento de Abel com Deus incomodou Caim. Então, ao invés de Abel ser um padrão para Caim, ele foi motivo de Caim ficar irado. Então, ele tinha que imitar o padrão. Abel, ele estabeleceu um padrão. É o melhor, é o principal, é o primeiro, é o animal gordo, é o melhor do meu rebanho. Esse é um padrão. Mas se eu não quero seguir esse padrão que foi fornecido por Abel, meu padrão é menor, o que eu quero fazer agora? Eu quero matar quem tem um padrão melhor do que o meu. Eu não quero melhorar. Eu não quero mudar. Eu quero matar aquele que Deus aceitou. E hoje é assim ainda. Um querendo matar o outro. Por quê? Porque tem um padrão melhor. Ah, fulano de tal
Ele é um bajulador. Tá fulano de tal. Fulano. Minha esposa ouviu outro dia, lá na igreja do Vilar. Mas eu não sou igual a fulano de tal, não. Porque o fulano de tal fazendo a coisa correta. E o outro foi lá e falou com a minha esposa, mas só que eu não sou fulano de tal. Não, podia ser, devia ser. Que a gente tem que imitar o que é bom. Amém? Quando a gente se comparar, a gente tem que se comparar com quem é melhor do que nós. Deve ser o nosso elemento de comparação. Quem é melhor? Tem um padrão acima do meu. Faz melhor do que eu, então eu quero fazer o quê? Quero imitá-lo. Só que a gente agora escolheu imitar o ruim para se justificar. Está fazendo isso por que fulano de tal? Não, porque fulano de tal também fez. Imitando um padrão que não vale. E a pessoa, para justificar, Caim só matou Abel porque não havia ninguém pior do que Caim. Para Caim falou, mas eu sou melhor ainda do que o terceiro aí. Que a gente não quer imitar o padrão do melhor, a gente quer se justificar no pior. A gente se contenta em ser melhor do que o pior. Nós nos contentamos em ser melhor do que o pior. Não é? A gente vê isso quando Barnabé fornece o padrão, que ele tem uma herdade, ele vende aquela herdade e deposita tudo aos pés dos apóstolos. O Ananias e Safira foram lá com engano no coração, querendo demonstrar que estavam fazendo da mesma maneira, mas estavam enganando. E aconteceu o que com eles? Eles morreram. Então, quando tem um padrão melhor do que o nosso, nós temos que imitar e não invejar. Quando tem alguém servindo a Deus melhor do que nós servimos, a gente não tem que ficar com raiva da pessoa. Não, estou com raiva, aquele irmão lá é um puxa-saco, é um bajulador, aquele irmão lá faz isso, faz aquilo, é metido, é arrogante. A gente fica com raiva de quem está fazendo melhor do que nós. A gente tem que perder essa raiva, porque isso é maligno. Porque quando Caim viu que Deus havia recebido a oferta de Abel e rejeitado a dele, propósito no coração de Caim devia ser de fazer o quê? Faz melhor. Amém? Deus fala com ele, se você fizer de uma forma correta, se você proceder bem, você vai ser também aceito. Amém? Então o problema de Caim não era com Abel, era com ele mesmo, de oferecer o pior, de tratar Deus de qualquer maneira, de oferecer a Deus qualquer coisa. E aí Deus não recebeu, porque Deus não recebe qualquer coisa. Você pode repetir comigo? Deus, desde o princípio, já está revelado na palavra que Ele não aceita qualquer coisa. Não aceita. Amém, irmãos? Não aceita qualquer coisa. Davi nos ensina lá, em 1 Crônicas, capítulo 29, quando ele vai preparar o material, ele queria construir o templo e Deus não permite, mas ele fala, eu não posso construir, mas eu posso preparar o material para a construção do templo. E aí ele resolve oferecer ao Senhor o melhor que ele tinha. Ele dá o melhor. Ele diz, a obra é grande porque não é casa de homem, é casa de Deus. E aí ele diz, eu com as minhas forças, com o meu tesouro, eu vou dar a Deus o meu melhor. Amém? Quando Deus envia uma praga sobre Israel, e aí, não é porque Davi havia desobedecido a Deus, Deus envia uma praga, pergunta a ele que praga que ele quer. O que ele quer fazer? Quer aparecer na mão do homem, na mão de Deus? E tem outra opção. E aí ele fala, eu quero cair na mão de Deus, não do homem. Aí Deus envia uma praga. No primeiro dia morrem 70 mil pessoas. Aí Deus revela a ele, você vai ter que me oferecer um sacrifício lá na eira de Araúna, o Jebuseu, para que cessar essa praga. 70 mil homens morreram. Aí ele vai para oferecer um sacrifício ao Senhor lá na eira de Araúna, o Jebuseu, local que depois foi construído o templo de Israel. Ele vai lá para oferecer um sacrifício. Quando ele chega lá,
E Araúna pergunta por que ele veio. Ele diz: olha, eu vim aqui oferecer um sacrifício ao Senhor. Aí Araúna diz assim: a terra é tua, o gado é teu e as árvores são tuas. Aí ele diz assim: não, eu não quero oferecer a Deus algo que não tenha valor. Eu quero comprar o gado e quero comprar a terra para poder oferecer a Deus algo que me custe. Eu não quero oferecer a Deus algo que não me custe nada. Eu não quero dar para Deus algo que não tenha valor. Aí o Isaías Mendes fez a música: eu quero oferecer a Deus o que tiver, oferta digna do meu. Muito alto. Se no altar me chamar. Está dizendo: eu quero oferecer a Deus o que tiver valor. Do meu tempo, da minha vida, do meu dinheiro, da minha saúde, da minha disposição, da minha força. A gente fica adiando, irmãos, o que nós vamos oferecer a Deus, o que nós vamos dar a Deus. Ah, estou muito novo. Ah, estou muito ocupado. Ah, estou muito isso, estou muito aquilo. Amém, irmãos? E não oferece a Deus o melhor nunca. Ah, não, quando eu envelhecer, eu vou oferecer. Ah, eu era novo, já sou muito velho, então não dá mais. A gente nunca oferece a Deus o melhor. E Davi disse: olha, eu não quero oferecer a Deus algo que não tenha valor. Não quero oferecer algo a Deus que não me custe nada. Amém? Então aquilo que nós oferecemos e damos a Deus precisam ser coisas de valor. Coisas caras. Não é isso? Aquela mulher, quem pregou aqui, missionária Sandra, não é o valor, ela calculou o valor do bálsamo, do perfume, da mirra, e ela chegou a 45 mil reais o perfume. Foi Selma? 40? Foi não, foi a Sandra. A Sandra também falou. Foi a Selma que fez o cálculo do valor. E aí, irmãos, ali, ó, quando ela derrama aquele precioso bálsamo, aquela mirra, Judas se incomoda. Os discípulos se incomodam. Isso podia ser dado aos pobres. Mas Jesus, a frase, né, que o pastor Marcelo repete: os pobres estão sempre aí para ajudar. Mas eu estou oferecendo a Deus o meu melhor. Valor precioso. Irmãos, aquilo ali era um tesouro familiar. Não é? É algo que podia ser usado, não é, para socorrer no momento de dificuldade. Tem gente aqui na igreja que tem ouro guardado. Eu sei que você tem ouro guardado lá. Momento de emergência, eu vou lá vendo ouro. Jorginho tem uns pedaços de ouro lá guardado. Está enterrado, que a Michele, se souber, a Michele vende. Ali enterrou. Então era um tesouro particular, era algo caro. E ela vem, derrama aos pés do Senhor. Amém? Dá o melhor. E aí, logo se incomoda. Logo alguém se incomoda. Quando nós fazemos o melhor, alguém vai se incomodar. Amém? Mas é o padrão que é estabelecido. O padrão para nós nos relacionarmos com Deus é o melhor. É o melhor. E às vezes a gente, como pastor, chama atenção. Eu falo em particular. Os irmãos sabem com quem eu já falei. Está na hora de corrigir isso aí, está na hora de mudar, está na hora de melhorar. Está na hora de ter um comportamento diferente, está na hora de ter compromisso com aquilo que é oferecido ao Senhor, que Deus, Ele não vai receber qualquer coisa da nossa mão. Tem um padrão. Amém, irmãos? Amém? Abel estabelece um padrão, e como Caim não quer seguir o padrão estabelecido por Abel, ele resolve fazer o quê? Resolve matar. Isso é só a introdução da mensagem. Eu não quero pregar sobre isso, não. Mas é a introdução.
Caim vai e mata Abel. Por quê? Porque ele é adorador. Caim vai e mata Abel. Por quê? Porque Abel está oferecendo o melhor, está agradando a Deus. E como eu não tenho esse padrão, como eu sirvo a Deus de qualquer maneira, quem serve a Deus melhor do que eu me incomoda. Amém? Essa manhã eu quero dizer a você, não se compare com quem é ruim, não. Se compare com quem é ruim, não. Estabeleça um padrão, tem um modelo. Fulano de tal é uma bênção. Então imita fulano de tal. Amém? Segue fulano de tal. Faça como fulano de tal faz. Encontre um Abel como padrão para a tua vida e diga, eu vou ser como Abel. Vou agir como ele age, vou trabalhar como ele trabalha, vou adorar como ele adora, vou servir a Deus como ele serve. É o padrão que eu quero alcançar. E eu não vou ficar dizendo, eu não fiz dessa maneira, mas pelo menos eu sou melhor do que o fulano de tal. Se justificando no ruim. Se igualando ao ruim. Se igualando ao ruim. Tendo o ruim como modelo. Teu modelo não pode ser o ruim. Se passar um Chevette velho ali na rua, ninguém vai ficar na porta olhando e dizendo assim, como eu gostaria de ter um Chevette velho. Você ia dizer isso, né, Milson? Se passar que carro ali você gostaria de dizer, eu quero ter um desse. Oi? I30. Vai chegar lá, empresário, está com dinheirinho, tem o ouro guardado também, I30. Quero um I30. Por quê? Porque ninguém, quando passa o carro bonito, diz, eu queria o carro velho, eu queria ter um carro igual aquele, um carro velho. Quero um I30. Quando passa, eu fico olhando, chama a minha atenção. Porque espiritualmente a gente está querendo se comparar com quem é ruim. Porque espiritualmente a gente quer acompanhar quem é ruim. A gente colou com quem é ruim. Uma vez eu ouvi o pastor falando, e ele disse que no colégio, quem tira nota 10, senta com quem? Com quem tira nota 10. E quem tira 0? Você já viu aonde se assenta na aula o 0? Onde é que ele senta, né, Milson? Lá atrás. Na aula, pastor Sérgio, o local que a gente senta vai estabelecer quem a gente é. Na igreja também a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem gente que só senta perto da porta, só quer estar longe do altar. E a gente tem que estar brigando para estar aonde? Perto do altar. Tem pessoa que a gente nem fala mais. Senta na frente, senta na frente, senta na frente, vem para frente. Você é obreiro, senta na frente. Não, é porque é o 0. E o 0 senta lá junto do 0. O 0 só quer sentar na frente no dia do quê? Da prova. Porque ele quer fazer o quê? Quer colar. Mas só que na vida espiritual não tem cola espiritual. O 0, na vida espiritual, ele só vai ser 0. Só vai ser 0. E aí, como ele não consegue ser 10, ele quer fazer o que com 10? Ele quer matar. Amém, irmãos? Mas o que eu quero pregar não é isso, não. Eu quero pregar uma coisa com vocês hoje, não vai dar para pregar, que eu já vou terminar, mas eu quero pregar sobre o versículo 9. Quando o Senhor pergunta assim a Abel: onde está Abel, teu irmão? O Senhor está fazendo uma pergunta, mas ele já sabe que Caim matou Abel. Mas ele está perguntando. Porque ele pergunta também a Adão onde é que você está. Ele sabia onde Adão estava e o que Adão havia feito. Mas ele queria que Caim falasse o quê? A verdade. Apesar dos nossos erros, Deus sempre nos dá a chance de quê? De falarmos a verdade. Não é? Geazi foi atrás de Naamã, pegou ouro, pegou prata, pegou as vestes, aí voltou, escondeu na tenda, aí ele vem até Eliseu com a cara deslavada, Eliseu pergunta, onde você foi? Aí ele diz, o quê? Teu servo
não foi a parte alguma. E aí o profeta revela: por acaso meu espírito não foi contigo? Eliseu é figura na Bíblia de Jesus. Então é nesse aspecto, não é? A onisciência. Quando Geazi foi lá para tomar aquilo que havia tomado de Naamã, o Senhor permite a ele falar a verdade. Não é? Quando Acã entra em Ai e rouba, esconde na tenda dele aquilo que ele havia pegado em desobediência, a Bíblia diz que Josué vem fazendo sorteio por tribo, por família e por casa. E Acã vendo a coisa andar e tendo a oportunidade de falar a verdade, contudo ele prefere o quê? Prefere esconder, prefere a mentira. E aí, quando Deus dá uma oportunidade que a gente desperdiça, vem o juízo. Aí Deus está perguntando aqui a Caim: cadê teu irmão? Então a pergunta hoje nossa, pastor Sérgio, é essa: cadê teu irmão? Cadê teu irmão? Cadê teu irmão? Aonde está o teu irmão? Aonde está o teu irmão? E aí ele diz: por acaso sou eu guardador, tutor do meu irmão? Deus faz, qual a pergunta de Deus? Cadê o teu irmão? E ele está respondendo o que é para Deus? Eu não sou guardador dele, eu não sou tutor dele, eu não tenho nada a ver com ele. Na verdade, ele já fez o quê? Já havia matado. Ele já havia matado o irmão. E está dizendo a Deus: Deus, eu não tenho responsabilidade nenhuma com meu irmão. Amém? Não tenho responsabilidade nenhuma com meu irmão. Não sou tutor, não sou guardador. Eu não tenho responsabilidade com meu irmão. Eu quero perguntar a você: você tem responsabilidade como irmão? Você tem responsabilidade com o outro? Amém? A palavra de Deus, ela nos exige algumas coisas que nós temos que fazer em relação ao outro. A palavra de Deus exige isso. E eu quero ver com vocês algumas coisas em 5 minutos. Depois eu vou continuar pregando. Mas uma das coisas que a Bíblia diz, lá em Romanos, em 1 Coríntios, em 2 Coríntios e 1 Pedro 5,14. 4 vezes o mesmo mandamento. A Bíblia apresenta 4 vezes o mesmo mandamento. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e 1 Pedro. Vocês sabem que mandamento é esse? Oi? Não, não é. O cumprimento, vem aqui, pastor Sérgio, que a Bíblia manda. A Bíblia manda nós. Olha o que diz lá, Romanos 16:16. Lê aqui, pastor Sérgio. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Meu Deus, fazer o quê? Está obedecendo isso? É o cumprimento, irmãos. O texto bíblico está dizendo que na igreja cristã, o apóstolo Paulo dizendo aos romanos: olha, vocês devem se cumprimentar beijando beijo santo. Beijo santo. Amém? Aí 1 Coríntios, ele vai escrever agora aos Coríntios. O que ele fala? Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem-se uns aos outros com beijo santo. Ele vai escrever novamente a mesma igreja e vai falar o quê? Saúdem uns aos outros com beijo santo. E agora não é mais Paulo escrevendo, agora é Pedro escrevendo. O que ele vai falar? Saúdem uns aos outros com beijo santo de amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Um mandamento aí, 4 vezes repetido na palavra. Se uma coisa é repetida 2 vezes, eu tenho que prestar atenção. Se é repetida 3 vezes, eu tenho que prestar mais atenção. Agora, quando é repetido 4 vezes, está dizendo o quê?
Saúda teu irmão com um beijo santo. Tem liberdade. Fica com ciúme, não. Irmão. E aí, Paulo está dizendo que esse beijo tem que ser o quê? Santo. Você beijaria qualquer pessoa nessa igreja? Não, por que não? Se é um mandamento. Não, mas é um mandamento. A Bíblia não está falando de homem, de mulher, de proximidade. A menina lá na Vila Cruzeiro, esqueço, Congregação Cristã do Brasil. Eu estava vendendo na casa dela lá, aí fala assim, ó, lá na igreja a gente não ouve rádio, não assiste televisão e todo mundo se sauda com um beijo santo. A menina era tão bonita, eu falei, eu vou lá beijar essa menina na igreja dela. Mas o beijo é o quê? Está falando de uma saudação, irmãos, sem maldade. Falando de um cumprimento, de se cumprimentar. Não é? E está dizendo que o beijo tem que ser como? Santo. Beijo santo. Amém? Beijo sem mácula. Beijo sem intenção contrária. Ah, queria dar um beijo naquela irmãzinha lá. Ah, meu Deus, aquele varão maravilhoso, queria dar um beijo naquele varão. Não, o beijo é santo. O beijo é sem falsidade, não é? Porque Jesus, ele foi traído como? Lucas 22, 48. 47, 48. Falava ele ainda quando chegou uma multidão e uns 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou Jesus para o beijar. Amém? Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Então, irmãos, às vezes não tem o beijo, e às vezes o beijo é um beijo o quê? Falso. Aí Paulo está dizendo assim, Pedro está repetindo, esse beijo tem que ser o quê? Um beijo santo. Beijo santo é sem malignidade, beijo santo é sem maldade. Beijo santo não é como o beijo que Jesus recebeu de Judas. Um beijo maligno, um beijo de traição, porque tem muita gente abraçando e beijando, mas enquanto abraça e beija, apunhala. Amém, irmãos? Então, o primeiro homicídio na Bíblia, quem cometeu foi quem? Foi o irmão. Foi o irmão. Os primeiros adversários de Davi foi aonde? Dentro de casa. Porque Davi havia estabelecido um padrão. Davi adorava a Deus de uma maneira. Quando os irmãos dele viram Davi adorando a Deus daquela maneira, resolveram fazer o que com ele? Rejeitá-lo. Porque eu não quero seguir o padrão, eu quero matar esse padrão que está além do meu padrão, além do meu alcance. E aí o texto está dizendo que em relação ao meu irmão eu tenho que cumprimentar, eu tenho que abraçar, eu tenho que beijar, eu tenho que ter relacionamento. Amém, irmãos? Amém? E aí o Paulo falou, mas se for irmã, hoje a gente tem essa restrição, e na verdade não era nem para ter, porque no nosso meio não devia haver maldade. Não devia haver maldade. Amém? Um dia eu vi o pastor Silmar com ele, a irmã veio e abraçou ele de lado. Eu estava perto, irmãos, Silmar Coelho, pregador da palavra, estava lá em Cabo Frio, a irmã veio e abraçou ele de lado. Aí ele falou assim, irmã, pode me abraçar direito, que eu sou homem de Deus. Aí ele puxou a irmã, abraçou e falou assim, pode me abraçar direito, aqui não tem maldade não, eu sou homem de Deus. E no meio de homem de Deus e mulher de Deus, na igreja do Senhor não tem que ter maldade. Amém? Então, qual é o meu dever para com o meu irmão? E aí eu estou falando do beijo, mas pode ser o aperto da mão, pode ser o abraço, se abraça qualquer pessoa, se aperta a mão de qualquer pessoa, se cumprimenta qualquer pessoa. É a nossa responsabilidade. 4 vezes na Bíblia, a Bíblia está dizendo, cumprimente, beije, seja beijo santo, sem maldade, sem traição. 4 vezes. Onde está o teu irmão? É a pergunta que foi feita a Caim. Ele está dizendo, eu sou responsável pelo meu irmão.
Cada um de nós é responsável pelo outro. Eu sou responsável pelo meu irmão. Amém? 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 Você pode dizer isso? Eu sou responsável pelo meu irmão. Amém, irmãos? Quebrando agora todas as divisões, as separações. Eu sou responsável pelo meu irmão. Cadê o meu irmão? Cadê o meu irmão? Onde é que está o meu irmão? Onde é que está a minha irmã? Meu irmão está sumido, está sumida. Não estou vendo o irmão na igreja, não estou percebendo a presença do irmão aqui. A preocupação, o cumprimento, o amor, o beijo, a saudação. Amém? Cadê teu irmão, Caim? Eu sou guardador do meu irmão? Sim, você é. Nós somos guardadores uns dos outros. Amém? Aí eu quero que vocês abram agora lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo, obrigado, pastor Sérgio, capítulo 4, versículo 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Ele está dizendo assim, animem-se uns aos outros. Onde é que está o meu irmão? A minha responsabilidade é animá-lo. A minha responsabilidade é confortá-lo. A minha responsabilidade é consolá-lo. Amém, queridos? É Paulo que está dizendo agora uma nova atitude que nós precisamos ter em relação ao outro. Não é falar como Caim, não tenho responsabilidade com ele não. Não sei onde ele está não. Havia matado. Havia acabado com a vida do irmão. Havia escondido o corpo do irmão. E Deus está dizendo, o sangue dele clama da terra até mim. Porque aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, Deus é o quê? Deus está testemunhando aquilo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Aí Paulo está dizendo assim, conforte uns aos outros, consolem uns aos outros, animem uns aos outros. Amém, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Vocês estão entendendo essa palavra? Que hoje está mais fácil o quê? Matar. Hoje está mais fácil beijar com falsidade. Hoje está mais fácil dizer, Deus, eu não tenho responsabilidade com esse irmão, não. Aí Paulo está dizendo, conforte, console, ajude, sustente, abençoe. Amém? E a Bíblia não está dizendo para a gente distinguir quem é, não. Está dizendo, é irmão, então console, conforte, beije. Ah, mas não importa, é irmão. Quem é irmão aqui? Amém? Quem é filho de Deus aqui? Tem alguém que não seja filho de Deus aqui? Então nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos do mesmo Deus, nós somos o quê? Irmãos. Então tem que fazer o quê? Consolar, confortar, encorajar. Amém? Mas tem que também, sabe fazer o quê? 1 Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. Pode ler, Paulo, por favor? Amém. Vou terminar aqui dizendo sobre perdoar um ao outro. Suportar. O que é suportar? O que é suportar? Suportar, a Bíblia está falando aqui de peso. O entendimento aqui é peso. Que o meu irmão tem o quê? Tem um peso. E esse peso que o meu irmão tem, o que eu tenho que fazer? Tenho que suportar. Eu tenho que suportar o peso do meu irmão, porque o meu irmão precisa também o quê? Suportar o quê, meu? O meu peso. A gente pensa só que o outro é pesado. Quando a gente olha para o outro, a gente olha e diz, esse irmão é pesado demais. É difícil se relacionar com ele. É difícil estar com ele. É difícil caminhar com ele. É difícil amar esse irmão. Não dá. Esse não dá. Esse não dá. E a gente quer escolher com quem a gente vai se relacionar.
com quem a gente vai falar, com quem a gente vai ter relacionamento. Aí Paulo está escrevendo aos Colossenses e ele diz assim: suportem-se uns aos outros. Ele está dizendo, fulano de tal tem um peso, mas você também tem um peso. A gente está nessa lição de relacionamento lá, falando de Jacó, não é? E a gente hoje esquentou o clima lá, entre os casais. Que a gente hoje acusa um ao outro. A gente vai conversar com o casal, um fala do outro, o outro fala do um. Ele faz isso, ela faz isso. Ele faz dessa maneira e ela faz dessa maneira. E a gente está sempre colocando o outro como culpado do fracasso no relacionamento. E a Bíblia está dizendo assim, ó, que para ter relacionamento tem que haver o quê? Suportar. Aturar. Amém? A pastora Márcia tem que me suportar. E eu tenho que suportar a pastora Márcia. Aí as irmãs da igreja dizem, a pastora Márcia é tão boazinha. Eu sei disso. O pastor Carlos também é uma bênção. Amém? No relacionamento maduro, a gente tem que fazer o quê? Suportar. Suportar. Amém? Suportar aguentar o peso. A ideia aqui é de peso, aguentar o peso do meu irmão. Suportem-se uns aos outros. Todos nós temos um peso, e aí ele diz assim, perdoem as queixas que tiveram uns com os outros. Tem queixa comigo? Eu tenho queixa com você. E o texto está dizendo, perdoa a queixa. O que é perdoar a queixa? É deixar de fazer a queixa. É esquecer a queixa. E esse esquecer aqui não vai, o esquecimento, fuga da memória, não. Esquecer é lembrar sem dor. Esqueça. Esqueça isso. Que eu vou lembrar para sempre algo que alguém me fez. Não é isso? Eu vou lembrar para sempre algo que alguém me fez e alguém que eu fiz algo vai lembrar para sempre. Só que quando eu lembro, já não é uma queixa. É apenas algo que ficou na minha memória. Não causa mais nada no meu coração. Eu gosto daquele texto quando eles vão lá na terra de Tobi para buscar Jefté. Aí Jefté fala assim, vocês ainda há pouco me fizeram isso, isso, isso. Mas o que ele faz? Ele volta. Ele volta. Ele esqueceu na memória? Não. E no coração? Ele tirou do coração. Ele está dizendo, eu vou voltar. E o Senhor vai me dar vitória e eu vou ser líder de vocês. Então ele volta perdoando para ser líder daquelas pessoas que haviam lhe injuriado. Então, perdoar as queixas é isso. Não saiu da tua memória porque só lá na igreja da Apóstola Sol e na Universal que eles fazem esquecer. Não é questão, a oração de Manassés para esquecer. Isso é uma tolice. O que fizeram conosco, a gente não vai esquecer. Mas vai lembrar sem o quê? Sem mágoa. Sem mágoa. Lembrar sem mágoa. Amém? Teve vezes que a minha esposa me aborreceu, teve vezes que eu aborreci ela. Amém? Um dia, eu já falei aqui, ela mandou eu embora de casa. Lembra disso, mulher? Vai embora de casa, não estou te suportando mais. Nosso casamento está dando certo. Eu lembro disso. Aí, volta e meia, eu falo assim com ela, você me mandou ir embora de casa. Nunca. Nunca. Está na minha recordação, mas não está onde? No meu coração. Está na minha recordação, mas não está no meu coração. E quando a gente não libera do coração, a única pessoa prejudicada é aquela que não libera. Não. Eu te perdoei, Sérgio, mas eu não quero mais nada com você, não. Te perdoei, mas é você lá e eu cá. Bobagem. Bobagem. Paulo está dizendo assim, a queixa que você tiver um com o outro, perdoa. Perdoa a queixa. E aí, ele estabelece o padrão. Olha o padrão aqui. Perdoem como quem? Como o Senhor lhes perdoou.
Perdoem como quem? Olha o padrão aqui que ele está dando. Como o Senhor lhes perdoou. Padrão quem é? Sempre. É Jesus. Ele está dizendo, como Jesus perdoou você, perdoa o teu irmão. Amém? Como Jesus perdoou você, perdoa o teu irmão. Ah, eu perdoei, hein? Mas eu não quero mais estar com você, não. Eu perdoei, eu não quero mais ter relacionamento com você, não. Eu perdoei, tu não é mais meu filho, não. Cristo se relaciona conosco assim? Sim ou não? Quem pecou essa semana? Quem pecou essa semana? Quem pecou ontem? Amém? Todo dia nós vamos fazer alguma coisa que vai ferir a santidade de Deus, que vai ofender a Deus. E a Bíblia está dizendo, mas ele me perdoou e ele mantém relacionamento comigo. Amém, irmãos? Eu fiz coisas essa semana que aborreceram o meu Senhor, fiz. Eu falei coisas essa semana que aborreceram o meu Senhor, falei. Amém? Mas ele me desamparou e me deixou? Ele continua sendo o que, meu Deus. Sabe por quê? Porque a base do relacionamento de Deus conosco é a misericórdia dele. Eu te perdoo. Amém? Eu te perdoo. Te perdoo. E continua mantendo o relacionamento. Continua me amando e amando você. Continua me abençoando e abençoando você. Continua ouvindo a minha oração e continua ouvindo a sua oração. Amém? E aí, Paulo está dizendo, assim como ele perdoou vocês, perdoe também o seu irmão. Amém? Ah, mas a ofensa foi tremenda. Qual foi a ofensa maior? Qual foi o pecado maior? Qual foi o erro maior? E Paulo estabelece o padrão aqui, ó. Uns aos outros devem o quê? Se perdoar. Isso aqui é o quê? O que é isso? O que é isso, pastor? Eu podia ler pelo menos 10 vezes a mesma coisa. Outros autores falando da mesma coisa. Perdão, 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 perdão. Perdão não é um sentimento. Você pode falar para o teu irmão, meu irmão, perdão não é um sentimento. Não é um sentimento. Perdão não é um sentimento. Perdão é o quê? É uma decisão. Eu estou com uma espinha no nariz. Aqui. E essa espinha está doendo da cabeça até tudo. Já estou há 3 dias assim tomando remédio. Uma espinhazinha pequenininha. Está me fazendo sofrer pra caramba. E aí, ó, remédio, até ela estourar, até eu me livrar dela, eu vou tomar remédio. Amém? E essa dor que eu sinto é um sentimento. Que eu não posso dizer assim, eu vou parar de sentir dor. Posso? Posso ou não? Vou parar de sentir dor. Não posso. Isso é reflexo dessa espinha. Mas perdão não. Perdão é decisão. Vou parar de sentir dor. Eu vou perdoar. Tomei a decisão de perdoar. Tomei a decisão de abraçar novamente. E como o modelo é Cristo, ele não perdoa e fala assim, não quero mais relacionamento com você não. Ele não faz isso. Já pensou se fosse assim, eu vou te perdoar, mas longe de mim. É assim que ele faz conosco? Eu vou te perdoar, mas não quero você mais na minha casa. Eu vou te perdoar, mas não quero você mais na minha presença. Eu vou te perdoar, mas não ouço mais a tua oração. Eu vou te perdoar, mas não abençoo mais você. Não, Paulo está dizendo assim, perdoa como o Senhor perdoa. Como nós fomos perdoados pelo Senhor. Perdoa e deixa para lá. E lança no mar do esquecimento. Amém, irmãos? Perdoa e não senta mais dor. Perdoa e volta a falar. Se reconcilie. Reconcilie. Perdoa. Porque um perdão que rompe não é perdão. O perdão que rompe não é um perdão bíblico. O perdão que rompe não é estabelecido pela palavra. Ah, mas se a pessoa voltar a fazer novamente. Aí Pedro foi com essa história falar com Jesus. Senhor, perdoa os 7? Aí Jesus falou, não, vamos estabelecer um padrão novo. 70 vezes 7. Padrão é novo, não é mais 7 não. É 70 vezes 7.
Amém? Ah, pastor, fulano de tal fez isso comigo, já fez 490? Não, então deixa para lá. Então deixa para lá. Jesus é tremendo, ele está lá na cruz do Calvário, ele já foi açoitado, já foi xingado, já foi cuspido, já despiram ele, Jesus morreu pelado, já despiram ele, já colocaram nele uma coroa de espinhos, já furaram ele com uma lança, e aí ele está olhando para os seus algozes e está dizendo assim, Pai, perdoa-lhes. Por quê? Porque não sabem o que fazem. Aí vem alguém e diz assim, ah, pastor, mas isso é mole. Porque foi quem? Jesus. E eu podia falar aqui, não é? Do concílio de Calcedônia. Eu não vou falar não, senão eu perturbo vocês. Sobre a humanidade do Senhor. Jesus era homem. Bom, mas aí você vai falar, não, mas era Jesus. Aí tem o modelo de Estevão, em Atos no capítulo 7. Que ele estava tão cheio de Deus, que quando os homens lhe apedrejaram, quando os homens tacaram pedra nele, ele repetiu a frase de Jesus lá na cruz do Calvário, Senhor, não lhes impute esse mal. Então é possível perdoar. É possível ser como Jesus. É possível não baixar o nível, mas estabelecer um padrão alto. Não é possível, quando alguém falar com você que tem que perdoar, você usar alguém como desculpa. Ah, mas fulano de tal e fulano de tal também são dessa maneira. E eu quero perguntar novamente, até quando a gente vai copiar o errado? Aí Paulo está dizendo assim, para não ter desculpa, ele está dizendo assim, ó, perdoa como o Senhor perdoou vocês. Responsabilidade um com o outro, saudar, abraçar, beijar, se preocupar, suportar e perdoar. Cadê teu irmão? Onde é que está o teu irmão? É mais fácil matar ou perdoar? É mais fácil ajudar ou falar mal? Queria orar com vocês essa manhã.